Boa tarde, meu nome é Ivana Bentes, eu sou professora da Escola de Comunicação da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, Brasil, e fui, durante um ano e meio, secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, do Brasil. E eu queria contar um pouco para vocês, né, para o curso de gestão, cultural, um pouco dessa experiência no Ministério da Cultura, onde nós buscamos dar continuidade a um programa muito importante, que eu acho que é um programa, inclusive, bastante inovador no Brasil e na América Latina, que é o programa Cultura Viva, e também implantar, ou pelo menos desenhar as linhas de um programa novo chamado Cultura de Redes, né, que tem a ver com o nosso tema, né, de como pensar uma inovação no campo da gestão, uma inovação não só, né, mapear a inovação cidadã, social, nos territórios, nos grupos e nas redes, mas pensar o que poderia ser um modelo, uma experiência, né, de cogestão dentro do Estado e dentro de uma política pública. Pois bem, eu vou começar então falando do Cultura Viva, né? Esse programa que na América Latina é conhecido como Cultura Viva Comunitária e está também em implantação em pelo menos 7 países latino-americanos, inclusive aí na Argentina, né? E em outros países, né, que fazem parte de um programa ibero-americano chamado Ibercultura Viva, que é uma tentativa de articular essas políticas públicas em níveis governamentais, né, entre os países da América Latina. Pois bem, o Cultura Viva é um programa que foi criado em 2004, né, na gestão do ministro Gilberto Gil, aqui no Brasil, no Ministério da Cultura, e que ele trouxe como novidade um conceito ampliado de cultura. Eu acho que mesmo na América Latina a gente tem uma ideia ainda muito reduzida do que produção cultural, pensada muitas vezes simplesmente como indústria cultural, de maneira segmentada, fragmentada, corporativa, nos setores da cultura, o teatro, o cinema, as artes visuais, as artes plásticas, ou seja, uma ideia, uma definição de cultura a partir dos produtos e não dos processos. Essa visão antropológica ampliada, né, desse conceito de cultura, né, trazida na gestão do ministro Gilberto Gil para todo o Ministério da Cultura no Brasil, ela justamente vem valorizar as dimensões não simplesmente econômica do produto cultural, mas desse processo, né? Ou seja, a dimensão simbólica, a dimensão cidadã, né, e a dimensão justamente, né, econômica. Mas, assim, como sair, né, dessas definições abstratas para programas concretos? Então, no Brasil se criou o programa Cultura Viva, né, que tem como base uma ideia muito simples, mas muito poderosa, de mapear e de incentivar, apoiar, fomentar, né, através de editais, né, de convocatórias, de prêmios, as ações que já são feitas nos territórios e nas redes. Né? Então, basicamente, a partir da ideia de reconhecer esses pontos de cultura que já existem nos territórios e na sociedade, em toda a sua heterogeneidade e singularidade, ou seja, qual é essa produção cultural que vem das bordas, que vem de baixo para cima, que já é feita nos grupos indígenas, nas periferias, pelos grupos LGBT, né, subculturas, inclusive, que produzem, né, linguagem, estética, moda, né, ou seja, culinária, a ideia efetivamente antropológica de cultura. Né? E para isso se lançou esse programa, Cultura Viva, né, baseado numa unidade que são os pontos de cultura, pontos de cultura, né? E o que são esses pontos de cultura do programa Cultura Viva? Justamente são entidades sem fins lucrativos, né? Grupos e coletivos que podem ter ou não uma constituição jurídica formal, não? Que podem ter ou não uma personeria jurídica, né? E que são de natureza cultural, né? E que se desenvolvem, se articulam, né? Ou com suas atividades culturais, nas suas comunidades ou nas suas redes. Daí também a ideia desse programa, né, também ser conhecido como um programa que trabalha com uma cultura de base territorial, né? Ou grupos socioculturais, né? Que partem da cultura para pensar
outras questões. Partem da cultura para pensar a inclusão social, partem da cultura para pensar a inclusão subjetiva, ou seja, não basta você entrar nas dinâmicas econômicas, né, mas os grupos culturais, né, eles querem se incluir na disputa narrativa, na disputa de mundo, ou seja, serem reconhecidos na sua singularidade, na identidade. Partem da cultura para pensar questões dos direitos culturais, né, que é um tema, enfim, do próprio curso, né, e também que possam se articular em torno de novas economias da cultura, ou seja, partindo da cultura, pensar questões do campo social, das linguagens e da estética. E uma coisa muito interessante do programa Cultura Viva no Brasil é que ele tem uma base social muito heterogênea, muito capilarizada. É um programa que tem, né, mapeado e que já fomentou mais de 4.500 pontos de cultura nos 27 estados brasileiros e em mais de 1.000 municípios. Então, é um programa que tem essa capilaridade que lhe permitiu formar o que nós chamamos de uma rede, a Rede Cultura Viva, né, que é uma rede de trocas de conhecimentos, de troca, né, de metodologias de formação, né, e que durante a nossa estadia no Ministério da Cultura nós tentamos, né, estimular e reativar, né, depois de um período de um certo desinvestimento, né, que nós atravessamos no governo Dilma. Né? Mas então, essa base social ela é muito heterogênea, né, esses pontos de cultura no Brasil eles trabalham com todo tipo de linguagem artística e cultural. Né? Nós temos pontos de cultura que são produtos, né, que trabalham com experiências e produtos culturais baseados na sua identidade, ou seja, né, que tem uma característica identitária, grupos indígenas, grupos de matriz africana, terreiros de candomblé, os quilombos, né, ou que partem na sua produção cultural de uma identidade ligada às minorias, né, grupos LGBTs, né, grupos, né, que trabalham a partir da cultura negra ou das mulheres, né, a produção urbana vindo das periferias, na música, por exemplo, com funk, com hip hop, né, ou seja, a cultura digital, né, grupos que, por exemplo, não tem simplesmente uma base territorial, mas pode estar nas redes. Né, então, é um programa muito amplo e que ele faz um mapa dessa diversidade de campos, né, em que a produção cultural floresce contemporaneamente. Né? Então, a gente considera que os pontos de cultura no Brasil, as redes, os coletivos, elas são uma espécie de laboratórios, né, de cidadania. Né? São laboratórios de cidadania onde justamente a cultura impulsiona essa inclusão social, subjetiva, né? essa demanda, inclusive, de novas políticas para esses grupos que não têm grandes estruturas, né, financeiras, que não estão, muitas vezes, como eu disse, constituídos juridicamente e precisam de políticas públicas e do Estado para, enfim, para se desenvolverem. Ao mesmo tempo, são grupos com uma extrema sustentabilidade. Né? Esses grupos que eu citei até agora, muitos deles já se sustentam com suas práticas culturais, né? O que também é decisivo. Se a gente perguntar, por exemplo, se a gente olhar, por exemplo, para os grupos indígenas no Brasil, na América Latina, são grupos que sobrevivem, né, há 500 anos, há 300 anos, produzindo cultura, produzindo linguagem, produzindo mitologias, cosmovisões, né, e que têm uma sustentabilidade própria. Né? Claro que são digamos, parâmetros muito diferentes para a gente pensar a produção cultural de um grupo indígena, por exemplo, e de um grupo, né, de hip hop numa periferia que precisa de infraestrutura, de tecnologia para a sua produção, mas se tratava justamente desse desafio no programa na Cultura Viva, né? Pensar essas redes como laboratórios de inovação, pensar em formas de sustentabilidade, né, para esses grupos, pensar em formas de estimular a produção de mídia desses grupos, né? Enfim, né? Pensar a partir do que a gente chamou de 4 eixos assim estruturantes, né? Que se superpunham a essa ideia de uma produção cultural vindo das bordas das periferias, vinda de baixo para cima. Né? Então, juntamente com o programa Cultura Viva, né, que está implantado no Brasil, é uma lei, né, é uma política de Estado, né, claro, nesse momento que a gente vive um estado de exceção no Brasil, com a interrupção, né,
da gestão do Ministério da Cultura, com a interrupção do governo Dilma, né, nós ainda estamos num momento de muita incerteza em relação à continuidade desses programas. Mas, ao mesmo tempo, são programas que têm um reconhecimento não só nacional, como na América Latina e internacional. Então, eu acho muito difícil se interromper esses programas. Mas eles podem ser desinvestidos, desidratados, né? De qualquer maneira, são programas que, mesmo se o governo brasileiro, digamos, interromper, a rede, né, que se formou em torno dessa política pública era uma rede muito forte e capaz de se articular, né, digamos, entre os próprios pares. Né? Pelo menos é isso que nós, né, acreditamos. Essa rede ela já existia e ela vai continuar independente das políticas públicas. Claro que ela iria se ampliar, se desenvolver, né, com uma política constante, com recursos e investimentos. Né? Mas em cima desse programa, aliás, uma política de Estado, Cultura Viva, dos pontos de cultura, nós no Ministério da Cultura pensamos uma segunda capa, né, sobre essa produção cultural, né, ou sociocultural, que foi um programa que nós chegamos a desenhar e não foi implantado, mas que eu acho que ele é inspirador não só para o Brasil, mas para a América Latina, e que a gente pensa seriamente através de parceiros, parcerias com as universidades, com os próprios pontos de cultura, com as redes, com os coletivos, os grupos de mídia livre, né, levar adiante. Né? Então, essa segunda capa de pensamento em torno dessas políticas, digamos, né, de baixo para cima, que nós pensamos no Ministério da Cultura, foi um programa que nós chegamos a escrever, né, chamado Cultura de Redes, que era a ideia de, a partir desses 4 eixos, né, estruturantes, a gente pensar em ações, encontros e formas de estimular o eixo 1, que seria da articulação da mobilização, como articular e mobilizar grupos culturais, como colocar juntos, através, né, de fóruns, através de encontros, através de ações conjuntas, né? Ou seja, articulação e mobilização, a formação, o mapeamento das experiências de formação livres no Brasil, na América Latina, né? Quem tem metodologia de formação, quem trabalha com cultura hoje é um formador. Né? Um grupo de teatro que faz um ensaio, né, de uma peça teatral, né, esse ensaio é uma experiência de formação. A produção de um filme ela pode ser encarada como uma experiência formativa. Como é que nós poderíamos construir percursos formativos em mídia livre, né, em que os participantes atravessassem esses vários grupos, tanto os informais como os institucionalizados, né? Então, pensar, né, em percursos culturais. Então, o eixo da articulação da mobilização, o eixo da formação livre, metodologias, ferramentas, programas, né, que facilitam a disseminação dos conhecimentos e a troca de metodologias. Né? Um terceiro eixo importantíssimo para a gente que trabalha com a cultura, que é a comunicação, ou seja, como é que a gente pode estimular o que nós chamamos aqui no Brasil de pontos de mídia livre, os pontos de mídia livre, né? Que são grupos culturais que produzem sua própria mídia, ou seja, grupos indígenas que produzem mídia, grupos feministas, grupos de teatro, grupos de cinema, ou seja, quem produz cultura tem que ter mídia, né? Tem que fazer circular os seus produtos, né? Tem que criar formas de difusão. Né? Então, esse terceiro eixo da mídia, da comunicação e da mídia também é um eixo decisivo. Nós chegamos a participar dos encontros, por exemplo, do Faction, do Ninja, aqui no Brasil. Eu vejo na América Latina a explosão dos grupos e dos pontos de mídia livre, né, de uma maneira muito interessante. A Argentina agora com o Emergente, por exemplo, né, que é um coletivo na rede que trabalha com um tipo de produção de mídia ao vivo, né, de resistência muito interessante, muito importante, muito próximo do Mídia Ninja no Brasil também, e uma infinidade aqui no Brasil de grupos que produzem mídia hoje e que fazem, inclusive, uma contranarrativa em relação ao contexto político. Então, o terceiro eixo que nós consideramos estruturantes era o da comunicação e da mídia, e justamente o quarto eixo, né, que é o eixo da economia e da sustentabilidade, ou seja, quais são as condições de possibilidade para a implantação dessas políticas, né,
horizontais, né? Será que a gente não pode pensar, né, e laboratoriar o que seria uma economia viva, né? Ou seja, né, como esses grupos se sustentam, né? Essa produção cultural de base comunitária. Né? O Brasil ele tem uma experiência muito interessante dos bancos comunitários, né? De moedas sociais, né? Dessa economia da colaboração. O Brasil tem mais de quase 200 experiências de moedas e bancos comunitários, ou seja, experiências muito grandes que funcionam territorializando a moeda, né? Em determinados estados, municípios, pequenas cidades, territórios, grupos, né? Ou seja, como é que a gente pensa uma moeda territorializada, onde, né, o que se produz e a riqueza que circula, ela fica no território. Né? Então, isso também era um dos desafios desse programa chamado Cultura de Redes, que nós chegamos a desenhar, mas que não foi implantado no Brasil, porque nós, né, a gestão, Juca Ferreira, todos os seus secretários, saímos com o golpe jurídico midiático, né, que produziu o impeachment da presidenta do Brasil. Mas, de qualquer maneira, essas são ideias forças, ideias estruturantes que nos parecem muito inspiradoras para outras experiências e outras políticas públicas, né? E para terminar assim, concretamente, né, quando eu digo que nós trabalhávamos com essa cultura de redes, né, o primeiro passo que nós demos, né, para além do que já dos próprios pontos de cultura, foi criar na internet uma plataforma chamada Rede Cultura Viva, onde os grupos culturais eles descrevem, né, as suas habilidades, os seus processos, os seus bens, a sua infraestrutura. Então, a nossa ideia na Rede Cultura Viva, que nós pretendemos levar adiante, talvez através de um aplicativo já cidadão, fora do Estado, né, seria criar uma rede de trocas entre os grupos culturais. Né? Ou seja, os grupos culturais descrevem o que eles têm, né? Quais são os seus recursos? Recursos humanos, de processos, infraestrutura, você tem uma sede ou não tem? Sua sede pode ser alugada ou não? Você produz linguagens, shows, apresentações, né? O que pode ser monetizado no seu processo cultural. Então, mapear, né, processos, metodologias, bens, espaços públicos e criar uma rede de troca, né, desses comuns, desses bens comuns, ou de troca, ou mesmo de monetizada realmente, né, de troca, de venda, né, de serviços, né, prestados e monetizados ou de maneira, né, tradicional ou de forma colaborativa. Então, eram alguns princípios que nos norteavam nesse debate sobre a cultura de redes, né? Troca de metodologias, de experiências, de serviços, de produtos, construção de circuitos culturais, porque é preciso saber aonde encontrar, ver, né, comprar, participar dessas ações. Elas estão aonde? Né? Elas estão fragmentadas, nós não temos uma visualização em um mesmo espaço dessas ações num território, ou num estado, ou no município, ou mesmo num país. Né? E mapear essas infraestruturas instaladas dos grupos, né, culturais. É muito importante a gente frisar que nós chegamos no Ministério da Cultura, obviamente, muito empolgados e com muitos planos, que nem todos puderam ser levados adiante devido, né, à estrutura hiper hierarquizada, lenta, né, dos estados, não só do Estado brasileiro, burocratizadas. Né? Por isso nós insistimos muito num conceito, né, de Estado-rede. Nós entendemos que hoje a falência dos estados, a descrença nos estados, ela tem a ver com o seu afastamento, né, de uma possibilidade de participação. Né? A solução vai vir de nós para nós. A sociedade tem soluções para problemas da própria política pública. Né? Muitas dessas experiências no Brasil, de coletivos e de redes, são laboratórios de políticas públicas possíveis. Né? Então, sem essa articulação Estado-rede, nos parece impossível salvar os estados, né? Salvar os estados da sua
hiperhierarquia, da sua hiperburocracia e da sua lentidão, né? Então, nós começamos também a debater, discutir, né, e pensar o que seria essa estrutura de participação social na própria política pública, né? Onde os grupos trabalham em cogestão com o Estado, né? É claro, né, eu acho que nos anos 90 no Brasil, com a chegada das organizações não governamentais, né, de todo o conceito e a ideia do terceiro setor, essas questões ficaram muito prementes e vieram à tona. Mas a gente acha que é preciso um segundo nível, um segundo salto nessa discussão da cogestão, no mundo que está em rede, no mundo que está conectado, no mundo que tem um tipo de velocidade outra, né, distinta do aparato lento, né, dos estados nacionais tradicionais. Então, nos parece que esse conceito de cultura de rede, né, todo esse pensamento pós-cultura digital, né, essa possibilidade de articular a borda, articular as pequenas cidades, articular os municípios, né, articular ações, por exemplo, na América Latina, né, que independem hoje simplesmente de uma infraestrutura, né, cara, é uma questão de articulação e de mobilização, né? Pensar essa apropriação tecnológica são algumas possibilidades para se concretizar, né, essa noção, esse conceito de Estado-rede, né, que, a meu ver, é bastante inspirador. Então, enfim, essas foram as experiências, né, colocadas aqui de uma maneira muito resumida, que me parecem inspiradoras no Brasil. O Cultura Viva, né, essa experiência do Cultura de Redes e essa noção e essa ideia, né, de Estado-Redes. Eu acho que são, de novo, são propostas inspiradoras para toda a América Latina e espero que a gente possa continuar esse diálogo adiante. Obrigada.